A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo vamos comentar no livro de Jó, os capítulos 1 ao 3. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Na descrição desse vídeo está o link para você baixar o plano. A melhor forma de acompanhar é tendo o plano em mãos, lendo os capítulos antes do vídeo, de preferência, para você poder então saber e acompanhar os comentários. Para assistir os vídeos, os comentários de Jó, que estamos começando agora, é importante que você leia os 2 vídeos anteriores, onde tem a explicação do porquê nesse plano nós estamos lendo Jó entre os capítulos 11 e 12 de Gênesis, e também a introdução ao livro de Jó. Os 2 vídeos, vou deixar aqui em cima o cardzinho marcado. Se você não assistiu esses 2 vídeos, são bem curtinhos, pare esse vídeo agora e assista esses 2 vídeos que eu estou citando, que eles são importantes para entender melhor o livro de Jó. Além disso, como eu já citei na introdução ao livro de Jó, há muitas formas de estudarmos o livro de Jó, assim como há muitas formas de estudarmos a Bíblia e todos os outros livros. Para Jó em específico, tem essa forma em ordem cronológica que eu vou comentar de uma forma mais rápida para entendermos os fatos e tudo que envolve a vida de Jó, mas se você quiser saber mais, de uma forma mais profunda e com os apontamentos específicos de cada discurso, principalmente do livro de Jó, que nós vamos ver a partir do capítulo 4, eu sugiro que você assista a playlist do estudo sobre Jó, que nós temos aqui no canal. Vou deixar aqui marcado também, vou deixar o cardzinho aqui em cima. São 13 vídeos onde nós aprofundamos o estudo sobre o livro de Jó de uma forma diferente do que estamos fazendo agora, capítulo a capítulo. Nessa playlist com 13 vídeos, nós estudamos de uma forma diferente os assuntos, os discursos de Jó e seus amigos. E aí não é por capítulo, mas é por rodada de discurso. É uma outra forma que eu prefiro de estudar o livro de Jó. Mas vamos a esse aqui então, onde estamos falando capítulo a capítulo. O capítulo 1 de Jó. Então nós começamos ali falando de um homem na terra de Uz. Uz é sua localização exata é incerta, mas provavelmente ficava ali entre a Arábia Saudita e Edom. Então, havia um homem ali que se chamava Jó, e era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se do mal. Então, o que chama atenção aqui nesse capítulo 1? Não vamos ler versículo a versículo, vamos comentar. Jó, um homem íntegro, ou seja, de caráter inteiro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aqui, o caráter, o bom nome, vinha antes dos bens, antes das suas aquisições, antes de tudo que ele tinha. O versículo 2 fala o seguinte: ele nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o versículo 3 vai mostrar o quanto de bens que ele tinha, muita coisa: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Possuía muitíssimos criados que estavam ao seu serviço, de modo que aquele homem era o maior dentre todos os filhos do Oriente. Ele era um magnata, não um milionário, mas um bilionário, se fôssemos colocar nos termos de hoje. Era o maior na agricultura, vemos também que ele era o maior ali nos transportes, tinha 10 filhos que viviam bem, viviam felizes e em comunhão uns com os outros, conforme está no versículo 4. No versículo 5, vemos Jó, depois que os filhos faziam festas e banquetes e se divertiam, Jó levantava de manhã bem cedo. A expressão aqui é de madrugada, e oferecia holocaustos a Deus conforme o número de todos eles. Em seguida, nós temos no versículo 6 um encontro inusitado, um encontro diferente e que vai desencadear toda a história de Jó. E um dia vieram os filhos de Deus apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. Olha só, Satanás
havia sido expulso do céu. Isso está lá em Ezequiel 28 e também Ezequiel 28, dos versículos 17 e 18 e Isaías 14, dos versículos 12 a 15. Se Satanás foi expulso do céu, então eu não acredito que aqui o versículo 6, Satanás se apresentou diante do Senhor lá no céu. Mas veja, Deus é onipresente. Então se apresentar diante do Senhor pode ter sido em qualquer lugar do universo. A Bíblia não fala onde, mas eu particularmente não acredito que foi no céu, já que Satanás havia sido expulso de lá. E ele vai ali então e se apresenta diante de Deus. No versículo 7, então, Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e de andar por ela. E aí Deus, olha que interessante, dá testemunho de Jó. Deus pergunta no versículo 8: tem observado o meu servo Jó? Não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Aqui sempre me vem a seguinte pergunta: qual testemunho Deus dá de mim? Qual testemunho Deus dá de nós? Será que Deus fala da Janaína, temente a Deus, que se desvia do mal? Ou será que ele fala: é a Janaína que reclama, a Janaína que faz isso e aquilo? Qual o testemunho que Deus dá de nós? E aí Satanás responde a respeito de Jó, falando que Jó não teme a Deus em vão. Não é só no amor a Deus, não. Ele fala que Deus cercou Jó de bens. A casa encheu de coisas, que Deus abençoou Jó de muitas formas. E aí Satanás fala: estende a mão e toca no que Jó tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Veja só, Deus então permite que Satanás toque em tudo que Jó tem. O diabo não faz o que quer. Deus permite. O campo de atuação de Satanás tem limites. Não é a vontade, o desejo de Deus, mas é a permissão de Deus. E aí nós vemos que Jó perde quase tudo que ele tem em um dia. Ele perde a sua riqueza, ele perde a sua riqueza, que está descrito ali no versículo 3. Ele perde o que fala aqui no versículo 3, muitíssimos criados. Então ele perde todos os criados. Ele perde também, e o mais importante, os 10 filhos. Muita gente fala: estou sofrendo como Jó, porque perde algo em sua vida, perde um filho, ou perde um bem, perde alguma coisa. Jó perdeu quase tudo em um dia. Perdeu seus bens, suas coisas, seus servos e seus 10 filhos. O que nós faríamos se nos acontecesse isso? Olha o que Jó faz. Versículo 20. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Muitos falam aqui a respeito de Jó ter falado isso, que não foi baseado em fé, que não foi, e aí tem muitos argumentos. Mas a própria palavra fala que Deus deu testemunho de Jó. E aqui o versículo 22. Em tudo isto não pecou Jó, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso faz a diferença. E aí nós vamos para o capítulo 2. Outra vez aconteceu num certo dia que vieram os filhos de Deus para apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles a apresentar-se diante do Senhor. E Deus pergunta novamente: de onde vens? E Satanás responde: de percorrer a terra e de andar por ela. E o Senhor disse a Satanás:
viu o meu servo Jó? E aquela pergunta, né? E aquela pergunta. Depois de perdermos quase tudo, qual é a nossa reação? O que falamos? Jó se prostrou, se humilhou e adorou a Deus. E nós? Veja o que Deus fala de Jó novamente aqui no capítulo 2 e versículo 3. Não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto e temente a Deus que se afasta do mal e que retém até agora a sua integridade, havendo tu me incitado contra ele para que eu arruinasse sem causa. E respondendo Satanás, disse ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Mas estende agora a tua mão e toca nos seus ossos e na sua carne e verás se não vai blasfemar contra ti. E Deus então novamente responde e dá permissão para Satanás. Toca então nele, mas poupa a vida, ou seja, cuide. Há um limite. Deus fala, olha, você pode tocar nele, mas não tira a vida. E Satanás então saiu diante do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. E tomou Jó um caco para com ele se raspar e estava sentado no meio das cinzas. Há muitas teorias aqui sobre qual doença de Jó, e nós poderíamos até falar. Muitos dizem que é elefantíase e outras coisas, mas na verdade não tem como nós dizermos exatamente, porque hoje tudo que nós conhecemos de doenças já são afetadas pelas vacinas, pelos meios, pelo cenário, pelo clima, pelos costumes e pela alimentação, que é tudo muito diferente aqui do tempo de Jó. Então podemos até imaginar algumas doenças, mas nós não podemos afirmar com certeza qual era. Como se não bastasse então, Jó já perdeu todos os seus bens, perdeu seus criados, seus servos, seus empregados, perdeu seus filhos, agora perde a saúde. E aí então vem a esposa. Disse-lhe então sua mulher, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja só. Há muitas acusações aqui a respeito da mulher de Jó, e nós precisamos tomar cuidado para não sermos essa mulher, para não sermos a que vai falar isso, amaldiçoa a Deus e morre. Mas por outro lado, nós precisamos olhar um pouco para essa mulher. Mãe enlutada de 10 filhos. Uma mulher que tinha tudo, acesso a tudo, com muitas empregadas, com muitas servas, perdeu tudo, estava falida. E agora vê o marido nessa situação doente. É claro que não devemos olhar para a questão dela mandar Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Muitos dizem que ela falou isso de forma irônica, mas não foi ironia. Porque se fosse ironia ela mandar Jó amaldiçoar a Deus, Jó não teria repreendido. Se ele repreendeu é porque ela estava falando sério. Olha o versículo 10. E então lhe disse, como está acostumado a falar qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e o mal não receberíamos? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, se ela tivesse falado de forma irônica que amaldiçoa a Deus e morre, ou só como um jeito de falar, como alguns defendem, Jó não a teria repreendido. Quando ela fala amaldiçoa a Deus e morre, ela estava falando sério. Ou talvez por não estar acreditando na eternidade, ou talvez por ter ali sua fé abalada, por algum motivo, mas ela falou sério, tanto é que Jó repreendeu. Mas nós não podemos deixar de olhar para a situação dela. Mãe enlutada de 10 filhos, falida e vendo o marido nessa situação, se coçando com um caco, sentado no meio das cinzas. Qual seria a nossa atitude como mãe enlutada de 10 filhos? Como seria a nossa fala? Como seria a nossa reação? E aí em seguida, nós temos aqui no versículo 11, e os 3 amigos de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, logo que ouviram todo este mal que lhe tinha sobrevindo, vieram cada um do seu lugar, porque tinham combinado de vir, e juntos condoeram-se dele e o consolaram. Vieram aqui por conta do luto. E o que eu chamo a atenção aqui, nós vamos ver do capítulo 4 em diante que esses amigos aqui
pisaram na bola com Jó, né? O acusaram de muitas coisas, principalmente de pecado, mas nesse momento, no momento do luto, olha o que eles fizeram. Levantando os olhos de longe, não o reconheceram por conta da situação física dele, a doença que estava desfigurando Jó. E choraram em voz alta, e cada um deles rasgou o seu manto e lançaram um pó para cima sobre as suas cabeças, que era um costume aqui da época. E eles perceberam que aquilo que eles tinham ouvido a respeito de Jó, a situação era muito pior do que aquilo que eles tinham ouvido. Versículo 13, assim se assentaram com ele na terra por 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe falava palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A dor física, sim, devido à doença que o havia cometido, mas a dor emocional, de perder tudo, perder os bens, os criados, perder 10 filhos e perder a saúde. Olha isso. Mas o que chama atenção aqui, o que nós temos que aprender aqui com eles é, na dor, nós não precisamos falar nada. Sentimos necessidade de quando vamos num velório, quando vamos ali fazer uma visita para alguém que está passando por lutas, por dores profundas, de falar. E na maioria das vezes, a fala é muito pior. Falar, a dor vai passar, a dor do luto, a dor da perda de um filho, não passa. Ela ameniza e as pessoas aprendem a viver com ela, mas a dor do luto não passa. Falar, Deus tem seus propósitos, vamos olhar para quem ficou. A Bíblia não ensina isso. Vamos aprender com esses amigos. O silêncio e a companhia respeitosa é muito melhor do que falar algo que a gente não tem ideia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E vamos ao capítulo 3. O capítulo 3 de Jó é um lamento dele sobre as suas desgraças, onde ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja só, o intento do diabo era fazer Jó blasfemar contra Deus. E mesmo com aquele reforço da esposa, Jó não blasfemou contra Deus. Não. Ele reclama da situação, ele se lamenta, ele desabafa. O que Jó fala aqui no capítulo 3 e os dos versículos 4 ao 10, onde ele reclama de ter nascido, amaldiçoou o dia do seu nascimento, onde ele se lamenta por sua infância, Deus vai responder a Jó. Lá no capítulo 38, nós vamos chegar lá e vamos ver isso. A pergunta é, o que nós fazemos quando sofremos? Prometemos, fazemos promessas, propósitos, juramos, reclamamos, questionamos Deus? Jó, depois de 7 dias e 7 noites em silêncio, depois de perder tudo o que tinha, depois de perder 10 filhos, depois de perder a saúde, depois de perder até mesmo o apoio da esposa, Jó desabafa. O capítulo 3 é um desabafo de Jó. É a fala depois de tudo isso que lhe aconteceu. E no fim desse capítulo 3, nós vemos os versículos 25 e 26. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e me aconteceu o que mais receava. Nunca estive em paz, nem sossegado, nem repousei. Porém veio sobre mim a confusão. Jó não peca ao fazer esse desabafo. Ele mostra a sua humanidade. Ele continua um ser humano. Ele não é um super-herói. Ele não é um homem que não sente dor, que não sente nada, que não tem sentimentos. Não. O capítulo 3 é um desabafo, ele como homem. E veja, em nenhum momento ele pecou contra Deus. Ele não blasfemou, que era exatamente isso que o diabo queria. O que nós fazemos, o que nós faríamos no lugar de Jó? O que nós fazemos quando vem as lutas, as crises, o luto e as perdas? Vamos ficar com essa pergunta, com essa reflexão aqui ao final desse capítulo 3. Em todo esse desabafo de Jó, ele
emite, está nas entrelinhas, o seguinte pensamento: eu não sei porque tudo isso me aconteceu. É isso o que Jó está tentando expressar aqui nesse capítulo 3. Eu não sei porque tudo isso me aconteceu. Desta forma nós encerramos esses comentários de Jó 1 ao 3. Eu espero que seja bênção para você. Lembre-se, assista a playlist sobre Jó. Vou deixar aqui no final novamente o link para assistir. E até o próximo vídeo, até o próximo comentário. Deus te abençoe.